Em pauta no Via Justiça de hoje, as campanhas para a valorização do juiz brasileiro. Participam do programa o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros, e o juiz Gil Guerra, ex-presidente da AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná. Vamos ver mais uma peça publicitária da campanha Olhos Abertos, idealizada pela AMAPAR e que hoje está sendo tocada pela Associação dos Magistrados Brasileiros para a valorização do trabalho e do papel do juiz na vida nacional. Julgar um processo é algo muito sério, que exige cuidado, análise e atenção, porque envolve os direitos e a dignidade das pessoas. Se você considerar tudo isso e pensar que só em 2010 foram 480 mil novos processos, você vai ver como o trabalho de um juiz é difícil. E vai entender que quem defende a nossa dignidade merece o nosso respeito. Juiz, uma profissão, uma vocação, uma paixão. Doutor Gil, a campanha Olhos Abertos foi dito que ela pretende resgatar um diálogo entre o magistrado e o jurisdicionado. Esse diálogo chegou a ser interrompido alguma vez? Nós pensamos e aí se motivou a campanha, que há um momento em que se perdeu um elo de confiança e que sempre marcou a relação entre a magistratura e a população. Nós, historicamente, fomos o Poder Judiciário, o poder que detinha o maior nível de confiança da população, e em um determinado momento histórico, recente, nós sentimos que isso, de certa forma, se amolentou, se quebrou, e daí a necessidade de recompor esse diálogo por meio, inclusive, dessa campanha. Vamos ver agora a opinião do presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, sobre a necessidade de valorização do magistrado brasileiro. Juiz Bruno Terra Dias. Conhecer o magistrado é algo que o cidadão deseja, pois apenas conhecendo as instituições e quem dá corpo a essa instituição, o cidadão o valorizará. Assim está inserida a campanha de valorização do magistrado, algo importante para que nosso país se afirme para o futuro com instituições fortes, sólidas, acreditadas. Um programa de valorização representa para o magistrado o reconhecimento de sua vocação, o reconhecimento dos anos a fio dedicados a uma carreira que é um sacerdócio público. Afinal de contas, ele trabalha não apenas no fórum, trabalha no escritório em casa, ele trabalha durante o final de semana, sacrifica suas férias e sua convivência familiar. Ora, tudo isso é em prol do bem-estar da sociedade. Valorizar o magistrado, então, portanto, é propiciar o surgimento de novas vocações para que essa atividade essencial do Estado seja cada vez melhor prestada. O Conselho Nacional de Justiça também desenvolve um programa de valorização dos magistrados. O slogan é Juiz Valorizado, Justiça Completa. Um dos temas dos encontros regionais do CNJ sobre o programa foi a queda do interesse pela carreira da magistratura. Doutor Nelson, o que está acontecendo? A estabilidade da profissão não é mais atrativo? Olha, o que ocorre hoje em Minas Gerais, neste ano nós tivemos algumas baixas. A desmotivação, ela na verdade, ela não é só por causa dos vencimentos dos magistrados que estão defasados há 8 anos, mas também pelo excesso de trabalho. Então hoje, lamentavelmente, uma carreira que já foi cobiçada por todos, aqueles quando chegam lá, às vezes têm uma certa decepção e acabam deixando a carreira antes da hora. Então é necessário repensarmos essa situação, trabalharmos efetivamente para a valorização do magistrado e da carreira. Doutor Gil, os pedidos de exoneração de juízes e desembargadores aumentaram no país? Esses são dados que nós temos registrados, isso de fato aconteceu. Seja por essa circunstância que preme muitas vezes o magistrado, que a contingência do serviço hoje realmente é impressionante, porque a estrutura não acompanha a demanda do serviço judiciário. Para além disso, um aspecto que parece que vem hoje influenciando no desinteresse, digamos assim, da carreira, são alterações que existiram no quadro legal, em que certas garantias, por exemplo, como a paridade dos vencimentos,
acabaram sendo retiradas do sistema legal. Então, por isso que nós defendemos muitas vezes essas garantias, que são garantias que não são dos juízes, são garantias da população, as garantias da inamovabilidade, de irredutibilidade de vencimentos, e por isso, até um dos slogans de nossa campanha diz assim: quem garante os nossos direitos merece o nosso respeito, quem garante a nossa cidadania merece o nosso respeito, e é esse o convite que fazemos à população. Doutor Nelson, a estrutura do Poder Judiciário, que todos sabem, hierarquizada e autoritária, né, tem contribuído até que ponto para os problemas enfrentados pelos juízes? Olha, na verdade nós precisamos repensar também a estrutura do judiciário. É necessário que haja uma maior participação da magistratura na elaboração do orçamento, na elaboração de um planejamento estratégico, porque o juiz que está na base, ele tem às vezes uma compreensão melhor das reais necessidades daquela comarca. O juiz que está na comarca mais longínqua ou na capital, ele tem condições de dar parâmetros para o tribunal que são parâmetros reais. Então precisamos democratizar mais a instituição e buscar a participação de todos para que possamos formular um planejamento que seja real e que seja execuível. Considerações finais do senhor, doutor Gil? Olha, eu gostaria de dizer que, na sequência disso, que os números são positivos. Nós tivemos levantamentos de dados do CNJ. No ano de 2011 foram 22 milhões de processos julgados. Isso significa que são aproximadamente 2 milhões de processos por mês. 70 mil processos por dia foram julgados no Brasil no ano de 2011. Nós temos um levantamento que, em média, cada juiz no Brasil profere entre 1.300 a 1.500 decisões por ano. Então, são números respeitáveis. E são esses números que nós queremos compartilhar com a população nesse momento em que reabrimos esse diálogo e essa forma de comunicação. Considerações finais do senhor, doutor Nelson? Os números já dizem tudo a respeito do juiz e das suas reais necessidades. Essa campanha de valorização do magistrado, ela deveria chegar a cada cidadão, e é por isso que eu conclamo a todos que estão assistindo esse programa para acessar o site da IMB, da AMAGES, da AMAPAR, para assistir a esses vídeos e conhecer melhor a campanha, que hoje é coordenada pelo juiz Gil Guerra, que foi presidente da associação e tem uma dimensão real da magistratura brasileira. Além de um grande magistrado, é um grande líder e que tem uma visão moderna da justiça e da magistratura. Muito obrigado ao senhor, doutor Nelson. Muito obrigado ao senhor, doutor Gil, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.